Apocalipse capítulo 8, versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Senhor, agradecemos a Ti por essa oportunidade. Podemos ler a palavra do Senhor e há aquela bendita promessa. Aqueles que leem as profecias, ouvem, guardam dessa escritura são abençoados. Que assim seja, Senhor. E em nome de Jesus, nos conduza pelo Teu bom Espírito, Senhor, dando-nos revelação e entendimento da palavra do Senhor. Amém. Os irmãos mantenham aí que nós vamos voltar a esse texto. Nos fala da toque da primeira trombeta e o castigo de Deus sobre essa terra. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. No início do capítulo 8 de Apocalipse, nós vemos um incensário cheio de incenso com as orações dos santos. Várias e várias orações foram elevadas a Deus. Antes de Deus trazer o juízo sobre essa terra, houve muito levantar de mãos, houve muita prática de súplicas. Durante toda a história da igreja, nós temos orado: venha a nós o teu reino. Senhor, faça a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. E essas orações têm sido guardadas, entesouradas. Versículo 2: em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Essa é a intenção de Deus, que nessa terra tenha vida tranquila e mansa. Mas assim como Jeú, irmãos, nós podemos dizer: haverá paz enquanto perduram nessa terra as feitiçarias de Jezabel? Então Jeú extermina a casa de Acabe. Jeú executa o juízo de Deus contra as feitiçarias daquela rainha Jezabel. E a terra ficará por um tempo em paz. É vontade de Deus que tenhamos vida tranquila e piedade. É vontade de Deus que a terra experimente tranquilidade e paz. Mas aqui diz: em qual ambiente? Com toda piedade e respeito. Deus não vai trazer paz prejudicando a sua piedade e a sua santidade. A justiça de Deus não será prejudicada em busca de uma pretensa paz. Versículo 3: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, parece que o toque da trombeta, Deus trazendo juízo, parece contraditório. Como é que um Deus tão amoroso vai trazer castigo sobre essa terra? E aqui Timóteo diz, irmãos, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O desejo inicial de Deus é salvação, não é castigo, não é juízo, não é castigar a terra por causa da maldade dos homens. Não é esse o desejo de Deus. Mas Deus espera que o homem se arrependa, que o homem seja salvo. Deus espera que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas no momento em que a terra estará no pleno conhecimento da mentira, quando a mentira prosperará, aí sim Deus trará o juízo. Deus dirá: basta. Nós lemos em Apocalipse capítulo 8, houve no céu um silêncio de meia hora. Ainda Deus se cala por um período de meia hora, antes de trazer as trombetas. Deus deseja que os homens se salvem. Deus deseja que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Mas será que esse é o desejo do homem? 5. Porquanto há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Essa é a verdade. A verdade é, existe um só Deus, mas é isso que é pregado hoje na terra? Quantos deuses há na terra? Tantos quantos os homens quiserem. Cada um faz Deus à sua própria imagem, mas a verdade é, há um só Deus. E essa verdade há de ser estabelecida após a tribulação, após o castigo de Deus. Há um só Deus, essa verdade será manifesta na terra, apesar do juízo, ou por causa dos juízos. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não é essa verdade que tem sido pregada na terra. Aqueles que pregam que há muitos medianeiros entre você e Deus, aqueles que dizem que você pode se chegar a Deus através de santos, através da mãe de Jesus, mas não é verdade. A palavra de Deus em 1 João diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, não dois advogados, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E essa verdade há de ser estabelecida nessa terra, após o juízo de Deus. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Você sem Jesus não se chegará a Deus. Não se iluda. Sem Jesus, como nós cantamos, não dá, não dá, não dá. Sem Jesus é impossível você se chegar a Deus. Jesus mesmo afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então todos esses medianeiros, todos aqueles que se colocam entre você e Deus, terão que cair. E Deus assim agirá, Deus assim fará. Versículo 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então, além de Deus ter uma boa vontade de salvar os homens, Deus propiciou o meio de salvar os homens, através do resgate de Jesus Cristo. Deus fez tudo para que o homem fosse resgatado. Pela morte de Jesus, o homem é redimido. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então hoje é o tempo oportuno de pregar o Evangelho. Hoje é o tempo oportuno que Deus dá, antes de trazer o juízo, para que a sua mensagem de salvação atinja todos os confins da terra. Toda a humanidade ouça essa boa nova, esse convite, essa mensagem de salvação. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e esse testemunho tem sido dado. O Evangelho tem sido pregado por toda a terra. O Evangelho será pregado por toda tribo, povo, língua e nação. Certamente. Mas como o homem responderá, como a humanidade responderá? Infelizmente. Assim como não ouviram Jesus e o rejeitaram, não ouvirão o Evangelho, rejeitarão o Evangelho. Mas, no tempo presente, tem sido pregado, Deus tem estendido a mão para salvar. Versículo 7. Para isso foi designado, pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, enquanto Jesus não vem, enquanto o castigo de Deus não se manifesta, enquanto a trombeta não toca, a primeira trombeta e depois as outras sucessivas, vamos testemunhar acerca dessa verdade. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém? Amém, irmãos? Tenho essa tarefa, tenho essa incumbência, antes que venha o juízo de Deus, antes que a longanimidade, a paciência de Deus se esgote e traga juízo sobre essa terra. Vamos para Êxodo. Esse juízo da primeira trombeta, saraiva, fogo, sangue, foi trazido também, irmãos, lá no Egito, quando Deus castigou o Egito com as 10 pragas. A primeira trombeta tem algo semelhante na praga de Êxodo capítulo 9. A 7ª praga.
Êxodo capítulo 9, versículo 13. Na minha Bíblia diz a 7ª praga, chuva de pedras. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois essa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Marque aí, vamos para Êxodo 12. Êxodo 12, 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Irmãos, por 400 anos, o povo de Israel foi escravizado no Egito. E Deus então envia Moisés para libertar o seu povo. E Deus ordena que Moisés dissesse a Faraó: Faraó, deixa sair o meu povo. Mas Faraó endurece o coração e rejeita. E Deus então, para, entre aspas, amolecer o coração de Faraó, envia castigos. Deus enviou 10 castigos, 10 pragas. Na 7ª praga, Deus enviou chuva de pedras. Êxodo 9, versículo 18. E por que Deus enviava aquelas chuvas de pedra? Para amolecer o coração de Faraó, e Deus também disse: para julgar todos os deuses do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Além de amolecer o coração do rei, Deus colocaria em desprezo todas as divindades do Egito. Se os egípcios adorassem o rio Nilo seria castigado. Se os egípcios tinham um rei, tinham um Deus que cuidava das rãs, as rãs ficariam desenfreadas. Se o Egito tinha o Deus das moscas, seria envergonhado. Se o Egito considerava Faraó como Deus, Faraó seria envergonhado. Todos os deuses, todos os falsos deuses, seriam então envergonhados. Deus faria aquilo então para que ficasse reconhecido que não havia outro Deus, não havia outro semelhante em toda a terra. A mensagem que nós pregamos hoje, há um só Deus, será trazida, infelizmente, pelos castigos de Deus, pelas tribulações, pelos toques das trombetas, depois pelos flagelos. Toda a terra reconhecerá que só Jeová é Deus, só o Senhor é Deus. E Jesus Cristo é o Senhor. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobrará. Essa verdade será então proclamada com os castigos. Todo falso Deus será derrotado. E Satanás, usando o anticristo, será derrotado. O anticristo que se colocará como Deus será derrotado. Deus usará então das pragas, dos castigos, para que fique sabido, que saiba em toda a terra, não há quem lhe seja semelhante. Então, Êxodo 9, versículo 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo,
tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores no campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficarei mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor, cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar, e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Alguns lendo Apocalipse podem pensar que essa palavra das trombetas seja uma palavra figurada, seja uma palavra simbólica e não literal. Mas aqui, irmãos, no Egito, essa praga foi simbólica ou literal? Por que a terra hoje teria melhor privilégio do que a terra de Faraó? Se aquela rebeldia, aquela dureza de coração, todo aquele pecado que nós víamos ali no Egito, tanto mais a hoje. A trombeta, o castigo de Deus, ali em Apocalipse capítulo 8, é literal. E uma vez sabendo que é literal, que vai se cumprir, o que deve passar no coração do homem? O que deve passar no leitor de Apocalipse? O que deve gerar em cada um dos nossos corações? Então Moisés anunciou: olha, haverá chuva de pedra, guarde os animais. Tudo que estiver no campo vai ser atingido. E alguns oficiais de Faraó acreditaram. Acreditaram. Diz ali aqueles que temiam a palavra do Senhor. Acreditaram e guardaram, protegeram seus servos e o seu gado. Então não foram prejudicados quando veio o castigo. Então, lendo esses castigos de Deus, isso deve gerar em nosso coração temor de Deus. Qual o propósito de Deus nessas pragas? Amolecer o coração do Faraó, amolecer o coração dos oficiais, para que eles cumprissem a palavra de Deus e deixassem sair o povo para que adorasse o Senhor. Esse era o propósito de Deus. Então, lendo essas profecias, lendo acerca do castigo de Deus, devemos nos preparar, devemos nos guardar, nos arrepender. Arrepender. Temer a Deus. Como diz aqui, os que temiam a Deus protegeram, os que temiam a Deus e acreditavam na palavra de Deus, protegeram os seus animais e não foram prejudicados. Também vamos ler Josué, onde Deus manifestou contra os inimigos, trazendo chuva de pedras. Josué capítulo 10. Versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir.
Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Oron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então, irmãos, há chuvas de pedras literais na história do Egito, na história de Josué. E essa trombeta trará, sim, pedras sobre essa terra, pedras literais que danificarão 1/3 da terra. 1/3. Mas por que Deus já não acaba com tudo, 100%? Porque Deus ainda espera. Assim como esperava que Faraó, na 7ª praga, já liberasse o povo. Deus não queria, não precisaria trazer 10 pragas, se Faraó de pronto já se arrependesse. Deus vai castigar 1/3, esperando que o outro 2/3, que pelo 2/3 preservado, traga arrependimento ao povo da terra. Mas nós sabemos que não vão se arrepender. Não vão se arrepender das suas prostituições, dos seus furtos, dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, das suas idolatrias. E Deus vai ter que continuar trazendo juízo. Também vamos para Jó. Capítulo 38. (22). O próprio Senhor está falando para Jó: acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Quem em casa aí tem depósito? Quem em casa tem um local em que guarda ferramentas? Quem de vocês tem? Jojo deve ter. Por que você tem, Jojo? Trabalhar quando? Quando precisar. Jojo aposentou, agora é tranquilo. Mas você tem em depósito porque um dia você vai usar. E Deus está dizendo, Deus tem depósito. Deus tem tesouro da saraiva. Deus tem isso. Para quê? Por que Deus fez essa provisão de saraiva? De pedras? Deus vai usar ou não? Deus é como aquela dona de casa que compra 50 pares de sapato e, pelo próprio tempo, a cola perde, depois tem que jogar fora. Isso nunca aconteceu com vocês não, né? Ontem eu fui usar um tênis, ele soltou o solado. Muito tempo que eu não usava. Será que Deus é assim? Deus faz um depósito para algo que Ele não vai usar? Não, Ele está dizendo, irmãos. Ele tem esse depósito da saraiva, dessas pedras, para o tempo da angústia. Deus está dizendo, existirá no futuro um tempo da angústia. Existirá um dia da peleja e da guerra. Contra quem Deus pelejará? Contra quem Deus guerreará? Contra os seus inimigos. Contra aqueles que se levantam contra a verdade. Hoje nós ouvimos aqui o irmão dizendo que Pilatos entregou Jesus para ser açoitado. Na hora me veio um pensamento, espancando a verdade. Jesus era a própria verdade. Há homens que espancam a verdade. Quando nós cedemos a mentira, irmão, nós estamos espancando a verdade. Pilatos entregou Jesus para ser açoitado, para ser espancado. Contra esses
Deus se levantará no dia da peleja, no dia da guerra. O dia da peleja, o dia da guerra, estão predeterminados para aquele período que nós chamamos a grande tribulação. E posteriormente, depois do milênio, quando Deus trouxer juízo sobre aqueles que se levantarem contra o acampamento dos santos, trazendo fogo e destruindo-os para sempre. Então há essas pedras literais que trarão o castigo sobre essa terra. Lá no Apocalipse diz que 1/3 da terra será atingido. Os estudiosos dizem que 30% do globo terrestre é constituído por terra, 70% água. Obrigado. 70% água. 1/3 do globo, que corresponde à aproximação, 150 milhões de quilômetros quadrados. Então, se 1/3 da Terra vai ser atingido, aproximadamente, por aproximação, 50 milhões de quilômetros serão atingidos. Qual que é a área do Brasil? 8,5 milhões. Estudei isso lá na geografia. Na minha época era isso, né? Nenhum país invadiu e tomou terra do Brasil, não, né? Ainda não, né? Então, 8,5 milhões. Se 50 milhões vão ser atingidos, mais de 6 vezes. 6 vezes 8,5. 48. Quase 6 vezes da área do Brasil vai ser atingido com essa 7ª trombeta. Mais do que as Américas. Alguém diz que as Américas correspondem a 28%. Onde que vai ser esse 1/3? Pode ser localmente. Vamos supor, essa trombeta atinge a Ásia, né? A Ásia tem mais de 1/3, né? Mas pode atingir também, pontualmente, pode atingir parte da América, parte da Ásia, parte da África, a Bíblia não diz. Mas 1/3 vai ser atingido. 1/3 de toda a terra, das árvores, da erva. Para quê? Para que o homem acorde. Para que o homem acorde para o único Deus verdadeiro, o único Salvador, Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos 1, 25. Antes disso, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Quando essas coisas acontecerem, irmãos, pode ser que alguém vai perguntar, alguém vai zombar, alguém vai escarnecer, vai dizer, mas Senhor, por que você está nervoso? Por que você está nervoso? Que precisava de tudo isso? Mas aqui está dizendo, a ira vai se manifestar contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade, que é o próprio Jesus, pela injustiça. 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então os homens merecerão a primeira trombeta? Certamente. Porquanto, 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si,
Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então Deus há de trazer o juízo. A verdade de Deus há de ser exposta. No versículo 25 diz: mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então aqui diz, os homens trocaram a adoração a Deus, o Deus único e verdadeiro, pelas coisas que foram criadas. Irmãos, até a natureza, até o verde, tem sido adorado. Há um grande movimento, preservação do verde, movimento ecológico. É correto preservarmos? Sim, é correto. Mas é correto negarmos a palavra de Deus para servirmos a natureza? Quando Deus criou o homem e colocou no jardim, o que diz para ele? Dominai. A terra Deus deu para os filhos dos homens para que dominassem. Claro, com sabedoria. Há aqueles que destroem a terra, mas há aqueles que cultuam, que veneram a ecologia. E aqui nessa primeira trombeta, 1/3 de tudo aquilo que é verde vai ser atingido. Então, em vez de adorar a criatura, aquilo que foi criado, a ecologia, adore a Deus. Adore o Criador. Também Joel, capítulo 2, versículo 30. Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel. Ezequiel capítulo 2, versículo 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Então, no sexto selo, nós temos esses prodígios no céu, do sol, da lua. E agora, na primeira trombeta, nós temos prodígios na terra: sangue, fogo e coluna de fumaças. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Antes disso, 28, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito, o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. No mesmo tempo que o Senhor vai estar derramando seu espírito sobre o seu povo Israel, Deus vai estar derramando dos seus prodígios sobre a terra, dos seus juízos sobre a terra. Enquanto Deus estiver restaurando Israel, Deus vai estar também castigando essa terra. E aqui no versículo 31, versículo 30, sinais na terra, sangue. Então aquelas pedras trarão sangue, aquela saraivada será sangue misturado com fogo. Sangue, fogo e colunas de fumaça. Então aquele sangue misturado com granizo vai queimar as árvores e as ervas.
queimando as árvores e as ervas, então há grandes colunas de fumaça. Isso é o que vai acontecer na primeira trombeta. E o que Deus espera? Que o homem se converta, que o homem invoque o nome do Senhor. E aquele que mesmo sofrendo, passando por isso, invocando o nome do Senhor naqueles dias, será salvo. Deus trazendo o castigo, Deus trazendo algum juízo sobre você, lembre-se. Veja se há algum pecado, veja se há algo para consertar diante de Deus. O desejo inicial de Deus é que tenhamos vida mansa e tranquila. O desejo inicial de Deus é a nossa salvação. O desejo inicial de Deus é manifestar o seu braço, respondendo às nossas orações, salvando-nos. Mas às vezes os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então é necessário arrepender e invocar o nome do Senhor. E o Senhor então nos salvará. Amém? Deus abençoe os irmãos. Depois nós prosseguimos com as demais trombetas. O Senhor nos abençoe.